Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos a assistir mais uma aula de matemática. Bem, pessoal, eu sou o professor Arlan, sou formado em matemática, sou licenciado em matemática, tenho pós-graduação em matemática financeira e estatística. Estou fazendo parte do projeto Estudo em Casa Itabaianinha. Pessoal, antes de iniciar nossa aula, é importante que vocês tenham o caderno e o livro de vocês na mão. Com consequência, também o lápis e a caneta não pode deixar de faltar. Bem, pessoal, também é de extrema importância salientar a vocês que estejam em um local calmo e tranquilo, sem barulho, porque esse é um momento de estudo. Esse é um momento para focar no estudo. Só lembrando para vocês que essas aulas não vai ser cobrada tipo em relação a notas, pontuação. É mais uma aula para vocês buscar conhecimento, buscar algo que ninguém tira de você, que é o que você aprende. O que você aprende fica aqui em sua cabeça e é seu. Isso ninguém tira de você. Para iniciar nossa aula, pessoal, vamos lá? Para iniciar nossa aula, pessoal, vamos começar com o tema de ângulos. Definição e medida de um ângulo. Denominamos ângulo a região do plano, limitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem o nome de lados do ângulo e a origem dela é o ângulo do vértice. Como vocês podem ver, pessoal, aqui, ó, esse formado o ângulo AOB. O O é onde tem o vértice e os lados é o lado A e o lado B, formando assim o ângulo AOB. A unidade usual de medida de ângulo, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é o grau, representado por esse símbolozinho aqui, pessoal. Olha, essa bolinha miudinha que fica acima, o lado superior de cada número, é o símbolo grau. E seus submúltiplos são o minuto e o segundo. Temos que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 equivale a 60 segundos. O objeto capaz de medir o valor de um ângulo é chamado de transferidor, podendo ser ele de meia volta, que é no caso uma medida de 180, ou uma volta completa. Perceba, pessoal, é meia volta, 180, ou uma volta completa. Faz o giro completo, o 360. Pode ser desses dois formatos. Classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Ou seja, o que significa isso? Ele pode ser classificado de acordo com o seu tamanho. Cada tamanho de um ângulo, ele vai receber um nome. Exemplo, o ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus. Exemplo, esse ângulozinho aqui do meu lado esquerdo. Ele mede 40 graus. Ele é um ângulo agudo. Todo ângulo que você vê que for menor que 90 é um ângulo agudo. Exemplo, 80 graus, 70, 45. Todos esses são ângulo agudo. São menor que 90 graus. Ângulo reto. Ângulo reto, pessoal, esse é o mais comum que vocês vão encontrar. Porque ele é um ângulo que mede 90 graus. Não tem erro. Ângulo obtuso. É um ângulo com medida maior que 90 e menor que 180. Ou seja, ele está ali no meio. E perceba, pessoal, 90 é um ângulo obtuso, um ângulo com 90 graus? Não. 180 é um ângulo obtuso, um ângulo que mede 180? Não. Observe o que ele diz. O ângulo obtuso é um ângulo que vai estar entre 90 e 180. Ou seja, 91, 92, 93, 94, 100, 150, 179, não chega no 180. Tem que estar entre 90 e 180. Ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo com medida igual a 0 ou igual a 180. Tranquilo.
Ou é 0 ou é 180. Igual, exato. Ângulo côncavo. Um ângulo côncavo é ângulo com medida entre 180 e 360. Mesmo modo que eu expliquei lá atrás no outro ângulo. Ele está entre 180 e 360. Ele não pode ser o 180 e também não pode ser o 360. Mas pode ser 181, 182, 183, 190, ou esse exemplozinho que a gente tem aqui do 225. É um exemplo claro de ângulo côncavo. Quando duas retas coincidem, obtemos o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Ou seja, pessoal, o ângulo nulo é esse camaradazinho aqui, que ele é representado por 0, ou o ângulo da volta completa, que é o que dá 360 graus. Também é um ângulo nulo. Ou é o máximo, ele pode ser, que é a volta completa, ou ele é o 0, só um tracinho. Só um tracinho não. No caso, aqui como, pessoal, vai vendo aqui meu dedo, por exemplo, olha, aqui é uma abertura de um ângulo, certo? Eu vou descendo essas retas, descendo, o ângulo vai fechando, 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 até quando as retas se coincidem, uma fica em cima da outra, ou seja, pessoal, eu não tenho abertura, fechou a abertura, uma reta em cima da outra. E isso é um ângulo nulo, ou seja, eu não tenho um ângulo aqui. Ângulos congruentes. Observe os ângulos abaixo. Temos o ângulo AOB e temos o ângulo COD. Verifique que o ângulo AOB e o ângulo COD têm a mesma medida. Observe aqui, olha, o ângulo AOB mede 30 graus. O ângulo COD também mede 30 graus. O que isso significa, pessoal? Eles são ângulos congruentes e podem ser identificados desta forma. Ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Ou seja, pessoal, dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Nesse caso aqui, suplicitado, 30 e 30. Os 40 e 40 também os ângulos eram congruentes. Ângulos consecutivos. O ângulo será consecutivo quando possuir dois ângulos com o mesmo vértice e pelos mesmo um lado em comum ao outro. Pelo menos um lado em comum ao outro. Vamos ver nesse exemplozinho claro aqui, ó, o que é ângulo congruente. Temos o ângulo AOC e temos o ângulo AOB. E temos o ângulo COB. Mas o que nos interessa é esses aqui, ó. O ângulo AOC, esse daqui, ó, AOC, que é essa abertura aqui de A para C, e o ângulo COB, que é esse outro daqui, ó, COB, essa aberturazinha aqui. São consecutivos, pois admitem o lado OC e o vértice O. Observe que para formar esse ângulo AOC, ó, ele utiliza esse lado aqui C. Para formar esse outro ângulo, desculpe, COB, ele também utiliza o ângulo C. Ou seja, por esse motivo, esses dois ângulos são consecutivos. Como também os ângulos AOC, esse daqui, e o ângulo AB. São consecutivos, pois admitem o lado OA e o vértice O em comum, certo? Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Os ângulos AOC e AOB possuem pontos internos comuns. Os ângulos COB e o AOB possuem pontos internos comuns, que no caso é o OB. Verifique que os ângulos AOC e COB são consecutivos e não possuem pontos internos comuns, pois eles são denominados ângulos adjacentes.
ângulos complementares e ângulos suplementares. Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90, eles são chamados de complementares. Exemplo, temos aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Veja bem, pessoal, vamos supor que esse ângulo aqui, o beta, tem uma medida de 50. A alfa vai valer 40. A soma deles dois vai dar 90, pois essa abertura aqui é 90. E esse ângulo é um ângulo, lembraram? Ângulo reto, pois ele possui a medida de 90 graus. Essa abertura aqui, olha, acompanha a setinha ao todo, mas somente esse ângulo alfa, ele tem uma medida. O ângulo beta, ele tem outra medida. As duas medidas juntas formam um ângulo de 90 graus. Por esse motivo, esses ângulos, eles são complementares. Vamos ver agora o que é ângulos suplementares. Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 180, eles são chamados de suplementares. Aqui eu tenho o ângulo Y e o ângulo θ. Perceba que o θ é maior que o ângulo Y. Visualmente dá para perceber isso. Mas o que nos interessa é essa abertura total, que é da 180. Que a soma dos dois, de θ mais Y, é igual a 180. Vamos supor que Y meça 80, θ 100. A soma dos dois vai dar 180. Esse motivo, esse fato da soma dos dois darem como resultado de 180, classifica os ângulos como ângulos suplementares. Ângulo oposto pelo vértice. Observe os ângulos AOB e o ângulo COD na figura abaixo. Esses ângulos aqui, pessoal, olha. AOB, acompanhe pela setinha, e esse ângulo COD. Sempre leio dessa maneira, pessoal. Falo o nome dos lados e coloco sempre na minha leitura o vértice no meio, que aqui é O. Fica COD e o ângulo AOB. Eles são semirretas opostas. Nesse caso, dizemos que os ângulos AOB e COD são opostos pelos vértices. Os dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas de oposto ao outro. O que isso significa, pessoal? Como temos dois lados opostos pelo vértice, isso significa que esses dois ângulos, eles terão a mesma medida. Como supor, pessoal, se eu pegar, por exemplo, dois palitinhos de picolé e colocar tipo uma cruzinha dos dois assim, ó, um com o outro. Observe o seguinte, ó, a partir do momento que eu fechar um lado, automaticamente o outro fecha. Você vai perceber, ó, que os ângulos, os opostos pelo vértice, eles sempre terão a mesma medida. A partir do momento que eu fecho de baixo, o de cima vai se abrindo. Tranquilo? E para finalizar essa aula, pessoal, temos uma atividadezinha bem simplesinha. Aqui está um transferidor, que é um transferidor de 180 graus. Dê as medidas dos ângulos indicados. Letra A. Qual a medida do ângulo AOB? Observe o seguinte. AOB. Você vai identificar o A e o ângulo, e o lado A e o lado B. Depois, observar o vértice. E o vértice de todos aqui é o vértice O. Você vai dar essa medida aqui, olha. A medida AOB. Vai olhar quanto que é essa aberturazinha e responder na letra A. Em seguida, ela vai responder a letra B, C, D e E. Bons estudos e boa sorte. Para finalizar nossa aula, pessoal, traga essa reflexãozinha, essa frasezinha de Albert Einstein. Ele nos diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei. Na 100ª tentativa, eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Bem, pessoal, se você chegou até aqui, não se esquece de dar aquele joinha, ajuda bastante, dá um likezinho aí. Vocês dando like, você está dizendo para mim: professor Alan, estou gostando das suas aulas de matemática. Vou continuar assistindo e colado com vocês.
Valeu, um abraço a todos.